Conversa. A primeira questão que eu queria já colocar para a Dilma fazer a sua ponderação e o Pepe na sequência é como é que a senhora está vendo esses conflitos nos Estados Unidos? Tem pessoas que já estão falando em possibilidade de guerra civil, as pessoas botando fogo em delegacias, é um cenário realmente dramático, né? E tudo a partir da morte de um negro por um policial branco. Então, passo para a senhora fazer o primeiro comentário a respeito disso, antes de entrar no tema específico, que é o da China. Bom, isso tudo eu não acredito que vem de agora. Eu acho que tem a ver com a questão racial nos Estados Unidos, né? Não é possível achar que foi, de repente, uma erupção lá em Minneapolis que levou a isso. Há sempre subjacente às relações interraciais e há uma grande violência. E essa violência, ela teve momentos em que ela explode no passado, em várias situações, e agora, surpreendentemente, agora você tem novamente uma reação individual que representa eu acho, um confronto coletivo, porque ser capaz de sufocar uma pessoa, mesmo ela mostrando que está morrendo, significa que há por dentro um ódio incontido, ódio esse que foi, né, devidamente regado, devidamente cuidado e estimulado a crescer. Eu não acredito que vire uma guerra civil. Acho que vai ser um grande confronto social. E um confronto social em condições também graves, porque a pandemia está atacando mais os mais pobres, né? Está atacando mais os mais vulneráveis. Inclusive, há toda uma manifestação a respeito do fato de que o Covid-19 mata negros, né? E também você tem os brancos pobres também sendo objeto de uma profunda deterioração nas suas condições de vida, mesmo porque o sistema altamente privado do setor de saúde, que tentaram, ou até o presidente Obama tentou movimentar uma parte da institucionalidade americana para o lado de uma política mais pública e que beneficiasse os mais pobres. Mas eu acredito que há nos Estados Unidos um acirramento vertiginoso do Covid-19 em relação aos mais vulneráveis. E esse acirramento ele tem a ver com o fato de você ter um sistema muito precário de saúde pública. E esse sistema precário de saúde pública, já num quadro de Covid, com sistemas públicos desenvolvidos, já provoca uma pressão imensa sobre o sistema de saúde. Nos Estados Unidos, isso está expresso na liderança que eles têm no número tanto de mortes, como na liderança do número do contágio, né? Nesse sentido, eu acredito que a política do Trump está em questão. E aí, o que faz o Trump? O Trump sistematicamente atribui à China toda a falência da sua política de saúde, da sua política de enfrentamento ao Covid. Então, cria um chamado vírus chinês, cria toda uma relação com o mundo também muito pouco cooperativa. É por isso que é um absurdo ele sair da Organização Mundial de Saúde. De outro lado, a China tem tido um comportamento diferente. Não só fortalece os órgãos multilaterais, como é o caso da Organização Mundial de Saúde, como também define que vai colocar como bem público uma vacina quando for descoberta e que vai contribuir durante 2 anos com 2 bilhões de dólares para o enfrentamento da pandemia. Então, eu acho que há um desequilíbrio, um desbalanço, que também se expressa em outras questões
do que ocorre nos Estados Unidos. Muito bom, Dilma. Achei muito interessante porque você já conectou a questão de Minneapolis com o problema da saúde. E o Trump, na verdade, atribuindo à China as razões do seu colapso. Pepe, traz para a gente o que você está sentindo de Minneapolis, qual que é a gravidade dessa crise? Ela toca no cerne do mito americano e desmonta o mito por dentro. Ela corrói o mito por dentro. Ela corrói o mito de que como dizia o Reagan, a cidade na colina, como se fosse uma gravura do romantismo alemão ideal, e espargindo luz para a humanidade. Esse é o mito que eles se vendem. E quando você vê como o sistema americano se articulou desde o começo, começando com o genocídio dos povos indígenas e passando para uma escravatura absolutamente degringolada, que ainda persiste, o que você vê periodicamente nos anos 60, nos anos 80, com a história do Rodney King em Los Angeles, em Ferguson há 5 anos e agora em Minneapolis, são essas erupções do não dito. E seria bárbaro se a gente seria bárbaro fazer uma análise lacaniana do não dito do mito americano, e onde você vai encontrar a figura do negro reprimido e assassinado, literalmente. Eu fiz uma provocação hoje. Eu postei uma foto de Minneapolis queimando e eu botei só uma frase: Burn, baby, burn. Eu queria ver o que os leitores... E é muito engraçado, eu tenho leitores de várias faixas. O pessoal dos anos 70, 60, 50, 60, 70, pegou logo de cara. Os jovens achavam que eu estava fazendo uma provocação e que eu era um terrorista. Burn, baby, burn é diretamente ligado aos distúrbios raciais de Watts, em Los Angeles, em 65. E isso na história moderna americana, é uma data-chave, que foi uma explosão dos bairros negros por causa de violência policial. Tanto assim que esse moto Burn, Baby, Burn, depois... Isso, perfeito, presidente Dilma. Ele foi depois... reciclado, não, ele foi reiterado pelos Panteras Negras. E ele virou um dos motos da resistência negra americana a cada vez que acontece um distúrbio racial, justamente como resposta a uma violência policial completamente desmesurada. Então a gente ainda está vivendo sobre a égide de Burn, Baby, Burn. É algo que, por exemplo, muito poucos historiadores americanos tiveram a coragem de enfrentar cara a cara, publicar cara a cara, e inclusive venderem. O sistema permitir que os livros fossem vendidos. É o caso do Howard Zinn, um dos melhores. Muito poucos. A maioria negros, herdando do W.B. Du Bois. E isso, enquanto eles não resolverem essa escravatura perene, e o que todos os negros americanos de projeção e de consciência sempre estão reiterando, pode ser o Will Smith, que vira um superstar em Hollywood, pode ser o Michael Jordan, de uma maneira Michael Jordan mais diplomática, pode ser o Spike Lee, que é na cara, gritando. O tema deles é esse: não existe igualdade racial nos Estados Unidos e nós, negros, somos tratados como cidadãos de terceira ou quarta categoria ou como não cidadãos. E o fato, complementando o que a presidente Dilma estava falando, disso explodir justamente no meio de uma pandemia completamente descontrolada, justamente pela incompetência total de todo o sistema Trump, aliado ao fato de que não existe praticamente sistema de saúde pública nos Estados Unidos. Se você não tem uma segurança privada, você está literalmente condenado à morte. E isso você vê mesmo nas grandes cidades. Você vê isso em Chicago, nos subúrbios de Chicago.
você vê no Harlem, em Nova York, você vê em South Central, em Los Angeles, você vê nos subúrbios de Miami, é a mesma coisa. Não interessa se você mora numa cidade afluente. Se você não consegue pagar a segurança privada, você não existe e a sua saúde está totalmente comprometida. A resposta do Trump hoje foi um negócio absolutamente, eu não diria inacreditável, mas previsível. Ele soltou um tweet dizendo que na hora que começa os saques, começa o tiroteio. Ou seja, ele estava literalmente legitimando uma repressão policial de massa, e ele qualificou todos os manifestantes de Minneapolis como bandidos. Pepe, deixa eu foi censurado. E olha, o mais maluco, o Leonardo, presidente Dilma, o tweet dele foi censurado pelo Twitter. O Twitter censurou um tweet oficial do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, é a reviravolta mais kafkiana que a gente possa imaginar, né?